O corpo humano é uma coisa inacreditável, mas às vezes ele vai muito além do que a gente considera normal. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar no estranho, no surreal e até no completamente inexplicável. De condições raríssimas a transformações que parecem impossíveis, essas características não fazem parte do dia a dia. Algumas vão te deixar de queixo caído, outras talvez deem um arrepio. Mas uma coisa é certa: você não vai acreditar que essas 25 partes corporais bizarras realmente existem. Número 1. O homem com o maior nariz do mundo. Segura firme porque você vai conhecer agora o homem com o maior nariz já registrado. Estamos falando de Mehmet Ozuri, da Turquia. O nariz dele mede impressionantes 8,8 centímetros, o que dá mais de 3,4 polegadas. Isso é maior que o antebraço de muita gente. Esse nariz tão fora do comum garantiu a Mehmet um lugar no famoso livro dos recordes mundiais Guinness. E convenhamos, não é difícil entender o motivo. Imagina só carregar um nariz assim todos os dias. É de deixar qualquer um pasmo. Mehmet conta que já se acostumou com os olhares curiosos e perguntas de desconhecidos. Ele leva tudo numa boa, com muito bom humor. Mesmo sendo constantemente o centro das atenções, ele encara tudo com leveza. Para ele, o nariz é uma bênção. Segundo ele, essa característica permite que sinta cheiros que a maioria das pessoas jamais perceberia. Um verdadeiro superolfato. O olfato de Mehmet é tão sensível que ele consegue detectar aromas a distâncias impensáveis para o restante das pessoas. Médicos acreditam que esse nariz extraordinário seja resultado de uma condição rara chamada rinofima, que provoca crescimento anormal dos tecidos do nariz. Mas mesmo com essa condição, Mehmet leva uma vida normal, cheia de atividades e momentos felizes ao lado da família e amigos. Ele é a prova viva de que ser diferente pode ser motivo de orgulho. Número 2. O homem com mais dedos do mundo. Conheça Devendra Sutar, um trabalhador da construção civil da Índia, que detém um recorde mundial bem incomum. Ele é a pessoa viva com o maior número de dedos das mãos e dos pés. A história de Devendra é um exemplo de adaptação e resistência. Ele vive com uma condição física que exige atenção em praticamente tudo o que faz. Estamos falando de 28 dedos no total, 7 em cada mão e 7 em cada pé. Uma condição extremamente rara que dificulta várias tarefas cotidianas. Já pensou tentar encontrar uma luva que sirva? Ou sapatos que acomodem todos esses dedos? Para Devendra, só calçados sob medida. Apesar dos desafios, ele dá conta de tudo com serenidade. Inclusive, ele trabalha como carpinteiro, e é muito bom nisso. Os dedos extras, longe de serem um empecilho, talvez até ajudem no ofício. Os médicos afirmam que Devendra tem uma condição genética chamada polidactília. Embora essa condição seja mais comum do que se pensa, a maioria das pessoas com ela tem apenas 1 ou 2 dedos extras. Ter 7 em cada mão é algo raríssimo. Devendra sente orgulho da sua condição e encara isso como um dom. Ele aceita sua diferença com tranquilidade e usa sua história para inspirar outras pessoas. Na sua cidade, virou até uma celebridade local, admirado pela positividade e o bom humor com que leva a vida. Número 3. O homem que nasceu sem mandíbula. Vamos falar agora de Joseph Williams. Essa é daquelas histórias que fazem a gente rever o que acha que é possível. Joseph nasceu sem mandíbula, literalmente, sem osso algum. Essa não é uma condição qualquer. Ela altera completamente a forma como uma pessoa vive. Desde o nascimento, Joseph teve que enfrentar um mundo que não estava preparado para alguém com uma condição tão extrema. Falar, comer, respirar, tudo se torna uma tarefa difícil. Mas o que torna a história dele tão especial é que Joseph nunca deixou que essa condição definisse quem ele é. Ele é puro espírito de superação. A infância dele foi repleta de desafios, tanto nos estudos quanto na convivência social. Os olhares estranhos, os cochichos, a sensação de ser sempre o diferente, estavam presentes todos os dias. Mas Joseph encontrou forças onde muitos teriam desistido. Ele aprendeu linguagem de sinais, encontrou formas de se comunicar e seguiu em frente, sempre determinado. Ele nos lembra que, por mais difíceis que sejam os obstáculos, todos nós temos a capacidade de superá-los e viver com propósito e alegria. Hoje, ele é uma verdadeira fonte de inspiração. Mostra que, com atitude positiva e muita força de vontade, tudo é possível. Número 4. A modelo que desafiou padrões com uma perna gigante. Conheça Mahogany Getter,
Uma mulher que transformou um desafio físico em símbolo de autoestima e força interior. Ela nasceu com linfedema, uma condição que causa um inchaço severo e permanente na perna devido a problemas no sistema linfático. A perna de Mahogany cresceu muito mais do que a outra, causando não só dor física, mas também sofrimento emocional. Desde pequena, ela enfrentou olhares julgadores e a ignorância de quem não entendia sua condição. As pessoas cochichavam, apontavam, e isso machucava. Mas Mahogany não deixou isso derrubá-la. Ela decidiu que seu corpo não seria motivo de vergonha. Ao contrário, escolheu amar cada parte de si mesma. E foi além. Entrou no mundo da moda, um ambiente conhecido por seus padrões estéticos restritivos, e decidiu quebrar essas barreiras. Hoje, Mahogany é modelo, e das boas. Ela está nas passarelas mostrando que beleza não tem tamanho, forma ou padrão. Sua presença no mundo da moda é um grito de liberdade. Beleza real vem da autoconfiança e da aceitação. Mahogany inspira milhares de pessoas ao redor do mundo. Sua jornada da insegurança ao amor próprio é um farol para quem se sente fora do padrão. Ela nos mostra que todos nós podemos criar nossa própria definição de beleza. Número 5. O homem com a boca mais larga do mundo. Prepare-se para conhecer Francisco Domingo Joaquim, um homem de Angola que ostenta o recorde de boca mais larga já medida no mundo. Acredite se quiser, a abertura da boca dele chega a incríveis 16,9 centímetros, ou seja, 6,69 polegadas. Isso é mais largo que uma lata de refrigerante. Francisco descobriu seu talento incomum ainda adolescente. Desde então, ele vem impressionando plateias com sua habilidade de encaixar objetos inteiros na boca, desde latas até garrafas de vidro. Parece que as leis da física simplesmente não se aplicam ao maxilar dele. Médicos explicam que essa habilidade vem de uma condição rara chamada Síndrome de Ehlers-Danlos. Essa síndrome afeta os tecidos conectivos do corpo, dando à pele e articulações uma elasticidade fora do comum. Francisco, longe de esconder sua condição, abraçou seu talento único e hoje usa isso para entreter e inspirar. Ele mostra que até aquilo que parece estranho ou esquisito pode ser motivo de orgulho e até de diversão. Número 6. O homem com os pelos de ouvido mais longos do mundo. Segura os fones de ouvido porque agora você vai conhecer Radha Kant Bajpai, da Índia, que ostenta um recorde verdadeiramente incomum. Os pelos de ouvido mais longos do planeta. Os fios passam de 25 centímetros, ou seja, mais de 10 polegadas. Radha vem cultivando esse visual singular há mais de 30 anos. Todos os dias, ele lava e penteia cuidadosamente os pelos, que se tornaram sua marca registrada. Para ele, esse detalhe é motivo de orgulho e até de sorte. Sim, Radha acredita que os pelos do ouvido trazem boa sorte para sua vida. Pode parecer estranho para alguns, mas ele encara com muito bom humor e confiança. Seu exemplo mostra que a individualidade pode ser celebrada mesmo nas formas mais incomuns. Afinal, quem disse que ser diferente não é interessante? Número 7. O homem com o rosto mais incomum de Uganda. Apresentamos Godfrey Baguma, um homem nascido em Uganda com uma condição rara que resultou em deformidades faciais extremas. Durante muito tempo, Godfrey foi alvo de piadas cruéis, rejeição e abandono. Inclusive, seus próprios pais o deixaram para trás. Mas ele não se deixou abater. Pelo contrário, transformou sua aparência em uma ferramenta de transformação. Godfrey participou de um concurso local chamado O Homem Mais Feio de Uganda e venceu. Em vez de se sentir ofendido, ele viu ali uma oportunidade única. Usou o título como plataforma para lançar sua carreira na música e no entretenimento. Hoje, é famoso no país por seu talento, sua voz marcante e seu carisma. Suas músicas ganharam espaço nas rádios e ele se tornou símbolo de perseverança. E não para por aí. Godfrey encontrou o amor, casou-se e constituiu uma família, provando que o que importa mesmo é o que temos por dentro. Ele é a prova viva de que a beleza verdadeira vem da força interior, da bondade e da autenticidade. Número 8. A mulher com o maior quadril do mundo. Hora de conhecer Mikkel Ruffinelli, uma mulher que redefine os padrões de beleza com curvas de fazer história. Ela é conhecida por ter os maiores quadris do mundo, com uma circunferência impressionante de mais de 2 metros e 40 centímetros. Isso mesmo, mais de 8 pés de quadril. Os quadris de Mikkel são mais largos que muitas portas, e ela desfila com orgulho absoluto. Em um mundo que vive impondo padrões irreais de beleza e magreza,
Ela se destaca como símbolo de autoaceitação e amor próprio. Em vez de tentar se encaixar, ela resolveu criar o próprio molde. Mikkel se veste com roupas justas, desfila suas curvas com confiança e mostra que o corpo ideal é aquele em que você se sente bem. Sua mensagem é poderosa. Não é preciso vestir tamanho 0 para ser linda. Basta estar confortável na própria pele. Ela não só quebra padrões, ela constrói novas passarelas para que outras mulheres também se sintam representadas. Mikkel é sem dúvida uma rainha da autoconfiança. Número 9. A tribo dos narizes longos. Agora olha essa imagem aqui. À primeira vista parece que essas pessoas têm narizes extremamente compridos, não é? Pois elas fazem parte de uma tribo do nordeste da Índia que tem essa característica única. Há quem diga que são os únicos no mundo com esse tipo de aparência. E o mais curioso é que ainda existem muitos povos e culturas pouco conhecidos ou nunca antes documentados pelo mundo afora. Se você souber mais sobre essa foto ou tiver informações sobre essa tribo, deixa aqui nos comentários. Número 10. O Homem-Árvore de Bangladesh. Este é Abu Bajandar, um homem de Bangladesh que ficou conhecido como Homem-Árvore. O apelido vem de uma condição raríssima e devastadora chamada epidermodisplasia verruciforme. Ela faz com que cresçam verrugas enormes e endurecidas, parecidas com casca de árvore, por todo o corpo. Abu tinha essas formações principalmente nas mãos e pés, o que dificultava tarefas simples como comer, caminhar ou segurar a própria filha. Era como viver preso num casulo de madeira. Ainda assim, ele nunca perdeu a esperança. Passou por várias cirurgias para remover as verrugas, algumas extremamente complexas e dolorosas. Médicos do mundo inteiro se interessaram por seu caso. Às vezes, as cirurgias traziam alívio, mas os crescimentos voltavam, como se a condição estivesse sempre à espreita. Mesmo assim, Abu não desistiu. Lutou, persistiu e se agarrou ao sonho de ter uma vida normal. Queria poder abraçar a filha, brincar com ela, sentir-se livre. Sua história é um lembrete poderoso da força do espírito humano diante de qualquer desafio. Ele nos ensina que mesmo em meio às piores dificuldades, a esperança e a vontade de viver podem prevalecer. Número 11. O atleta sem pernas que desafia limites. Imagine nascer sem as pernas e ainda assim se tornar um dos atletas mais rápidos, fortes e determinados do planeta. Esse é Zion Clark, um exemplo de resiliência que mostra que nenhuma barreira é grande demais quando se tem vontade de vencer. Zion nasceu com uma condição rara chamada síndrome de regressão caudal, que impediu o desenvolvimento da parte inferior do corpo. Abandonado pelos pais ao nascer, ele cresceu no sistema de adoção, passando de casa em casa. A infância foi marcada por dificuldades, bullying e insegurança. Mas em meio a tantas adversidades, ele encontrou a sua paixão, a luta livre. E não apenas entrou para o esporte, ele dominou. Zion treinava com uma intensidade impressionante, desenvolveu força nos braços, técnica e equilíbrio que deixavam qualquer adversário em alerta. Enquanto outros lutadores tinham pernas, Zion tinha algo mais poderoso, uma mente imbatível. Ele não se deixou definir pela deficiência, pelo contrário, foi além. Quebrou recordes mundiais como o da caminhada mais rápida com as mãos por 20 metros e o salto em caixa mais alto usando apenas os braços, mas não parou por aí. Também competiu em corridas de cadeira de rodas, fisiculturismo e até entrou no MMA profissional. A filosofia dele é clara, sem desculpas. Zion acredita que os únicos limites que existem são os que a gente impõe para nós mesmos. Hoje ele é muito mais do que um atleta. É palestrante motivacional, autor e uma inspiração para milhões de pessoas. Número 12. O homem com os olhos mais saltados do mundo. Prepare-se para ficar entre o choque e o fascínio, porque agora é hora de conhecer Cláudio Pinto do Brasil. Ele detém um recorde mundial que definitivamente não é para os fracos de estômago, o maior deslocamento ocular voluntário já registrado. Cláudio consegue projetar seus olhos para fora das órbitas em até 95%. Sim, é isso mesmo. Os olhos dele praticamente pulam da cabeça. Parece coisa de desenho animado. Tudo começou quando ele era criança, brincando de fazer caretas no espelho. Um dia, notou que conseguia empurrar os olhos para frente como ninguém. A princípio, claro, ele se assustou. Mas depois começou a mostrar o truque para amigos, vizinhos e logo virou atração local. A fama cresceu. Cientistas e médicos começaram a estudar seu caso, tentando entender como aquilo era possível sem causar danos.
Descobriram que Cláudio tem uma habilidade fisiológica incomum. Ele consegue relaxar os músculos ao redor dos olhos de maneira extrema. Mas não pense que ele faz isso só para chocar. Cláudio usa sua habilidade para chamar atenção para a saúde ocular. Ele se uniu a oftalmologistas para conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância de cuidar bem da visão. E convenhamos, uma demonstração assim ninguém esquece. Cláudio é a prova de que até as características mais bizarras podem ser usadas para ensinar e inspirar. Número 13. O Homem-Lobo Mexicano. Conheça Jesus Aceves, do México, também conhecido como o Homem-Lobo. Ele tem uma condição rara chamada hipertricose, que provoca o crescimento excessivo de pelos por todo o corpo. Estamos falando de uma camada espessa de pelos escuros cobrindo praticamente a pele inteira, do rosto aos pés. Jesus enfrentou uma infância repleta de zombarias. Era chamado de menino macaco e garoto lobo. Em vez de se esconder, ele decidiu abraçar sua aparência incomum. Ele entrou para o circo, onde passou a entreter plateias e mostrar que por trás do visual havia uma pessoa gentil, engraçada e cheia de carisma. Jesus virou celebridade local e usou sua fama para desafiar os preconceitos. Ele mostra que o valor de uma pessoa não está na aparência, mas no coração. Sua história nos convida a enxergar além da superfície. Cada corpo conta uma história, cheia de sonhos, batalhas e conquistas. A mensagem de Jesus é clara. A diferença não deve ser escondida, deve ser celebrada. Número 14. O fisiculturista que virou a montanha. Hora de voltar ao Brasil com uma história que mistura obsessão, perigo e reflexão. Conheça Arlindo de Souza, apelidado de A Montanha. Ele queria ter os maiores bíceps do mundo e estava disposto a tudo por isso. Em vez de seguir o caminho tradicional da musculação, Arlindo optou por algo extremamente arriscado. Começou a injetar Synthol, uma substância oleosa que aumenta artificialmente o volume dos músculos. O Synthol cria a ilusão de músculos gigantes, mas o efeito é só estético. Não traz força de verdade. E o pior, pode causar infecções graves, abscessos e danos permanentes, aos nervos. E foi exatamente o que aconteceu com Arlindo. Os braços dele ficaram enormes, mas o preço foi alto. Além das complicações físicas, vieram os danos emocionais. Arrependimento, angústia, frustração. A busca por um corpo perfeito o levou a um caminho sem volta. A história de Arlindo é um alerta sobre os perigos da obsessão por aparência e os atalhos perigosos. O verdadeiro fisiculturismo é feito de paciência, disciplina e respeito pelo corpo. Não existem milagres, só esforço e consciência. Que a trajetória de Arlindo sirva de lição. A verdadeira grandeza vem de dentro. Número 15. O Homem-Elefante da China. Agora vamos até a China para conhecer Huang Chuncai, um homem que vive com neurofibromatose, uma condição genética que causa o crescimento de tumores ao longo dos nervos do corpo. No caso dele, os tumores se concentraram principalmente no rosto. A condição transformou sua aparência de forma tão intensa que ele foi apelidado de Homem-Elefante da China. Mas não se engane, por trás dessa imagem impactante está alguém com uma força de espírito gigantesca. Imagine conviver todos os dias com o olhar de julgamento das pessoas. Os cochichos, o desconforto, o medo. Mesmo assim, Huang encara a vida com um sorriso. Número 16. O homem mais peludo do mundo. Agora segure firme porque essa história vai fazer você repensar o que entende por ter muito pelo. Apresentamos Yu Zhenhuan, da China, reconhecido pelo Guinness como o homem mais peludo do planeta. E isso não é exagero. Ele tem pelos cobrindo 96% do corpo. É isso mesmo. Do rosto aos dedos dos pés, Yu é praticamente coberto por uma camada densa e escura de pelos, parecendo até um casaco natural. A condição se chama hipertricose, extremamente rara e conhecida por causar crescimento excessivo de pelos em todo o corpo. Durante muito tempo, Yu enfrentou preconceito, discriminação e piadas. Mas em vez de se esconder, ele decidiu abraçar sua identidade. Vive a vida como qualquer outra pessoa, sai nas ruas, frequenta eventos, interage com fãs e ainda encontra tempo para sorrir com sinceridade. O mais inspirador em Yu é sua confiança. Ele não só aceitou sua condição, ele a transformou em parte do que o torna especial. Mostra ao mundo que ser diferente não é motivo de vergonha, mas sim de orgulho. O fotógrafo que desafia as probabilidades Dylan Lombard, um jovem de 18 anos de Glasgow, na Escócia,
é um verdadeiro exemplo de força e determinação. Ele nasceu com uma condição tão rara que apenas 13 pessoas em todo o mundo foram diagnosticadas com ela: hipoplasia mandibular com surdez e síndrome progeroide. Essa condição genética afeta sua capacidade de armazenar gordura sob a pele, o que causa envelhecimento precoce e uma aparência extremamente magra e frágil. Apesar dos muitos desafios físicos que enfrenta, Dylan encontrou uma maneira de viver a vida ao máximo e se tornou uma fonte de inspiração para muita gente. Desde cedo, os sintomas da sua condição se tornaram evidentes. Com apenas 18 meses, sua mãe percebeu que ele estava perdendo peso rapidamente e sem motivo aparente, o que deixou os médicos intrigados. Mas, por ser uma condição tão rara, o diagnóstico correto demorou quase 10 anos para acontecer. A paciência e o esforço de Dylan e sua família durante esse processo longo são realmente admiráveis. Mesmo com tantas complicações físicas, Dylan nunca deixou que sua condição o impedisse de viver com intensidade. Um dos maiores desafios que ele enfrenta é a impossibilidade de participar de atividades físicas intensas, como esportes de contato. Mas foi na fotografia que ele encontrou sua grande paixão. Aos 11 anos, num dia chuvoso, ele usou o celular para tirar suas primeiras fotos, surpreendendo os pais com sua habilidade natural para capturar momentos únicos. Esse momento acendeu a faísca criativa que daria início à sua jornada artística. Aos 15 anos, sua mãe lhe deu de presente sua primeira câmera, o que consolidou seu amor pela fotografia. Desde então, Dylan tem documentado o cotidiano de Glasgow, sua cidade natal, e encontrado nessa arte uma maneira única de enxergar o mundo. A fotografia permitiu que ele se conectasse com pessoas ao redor do planeta, compartilhando sua história e conscientizando sobre sua condição rara. Dylan é um jovem que se recusa a ser definido pela doença. Embora tenha que lidar com olhares curiosos e comentários ofensivos, aprendeu a enfrentar essas situações com elegância. Em vez de se esconder, decidiu se mostrar ao mundo exatamente como é, usando sua arte para contar sua história e educar os outros sobre a hipoplasia mandibular com surdez e síndrome progeroide. Seu espírito é inabalável. Ao divulgar sua vivência, Dylan quer aumentar a conscientização sobre essa condição rara, esperando que sua experiência inspire outras pessoas a viverem sem medo e a aceitarem quem são, independentemente das circunstâncias. Ele acredita firmemente que ninguém deve se envergonhar do que os torna diferentes e que todos devem seguir o que os faz felizes. Essa mentalidade positiva tem sido a chave para enfrentar as adversidades que a vida lhe impõe. 2 irmãs gêmeas de Llanelli, no país de Gales, são as únicas pessoas no mundo diagnosticadas com a doença de Fields, um distúrbio muscular degenerativo tão raro que recebeu o nome delas. Essa condição teve um impacto devastador em suas vidas, mas também revelou a impressionante força do vínculo entre as duas. A história das irmãs Fields é um exemplo tocante de perseverança e resiliência diante de uma doença incapacitante que, mesmo tentando, não conseguiu destruir seu espírito. A doença de Fields se manifesta na forma de espasmos musculares incontroláveis e extremamente dolorosos. Desde muito novas, Kirsty e Catherine vivenciavam mais de 100 espasmos por dia, o que enfraquecia progressivamente seus corpos. A gravidade da condição chegou a um ponto tão extremo que ambas perderam completamente a capacidade de falar há alguns anos. Essa perda afetou não só a comunicação com o mundo exterior, mas também o relacionamento entre elas, que sempre foi profundamente conectado. Falar sempre foi fundamental para a ligação entre as duas. Quando crianças costumavam passar as noites conversando, dividindo seus pensamentos e ajudando uma a outra a lidar com as dores e os desafios provocados pela doença. Mas quando ambas perderam a voz, essa conexão foi abalada. Presas em corpos que não obedecem à sua vontade, a impossibilidade de se comunicarem verbalmente adicionou mais uma camada de isolamento e sofrimento à vida das gêmeas. No entanto, no ano de 2012, um presente inesperado mudou essa realidade. As duas receberam dispositivos de fala eletrônicos como presente de aniversário de 18 anos. Esses equipamentos devolveram a Kirsty e Catherine a capacidade de se comunicar, não só entre si, mas também com o mundo ao redor. Foi um momento transformador. Para dar ainda mais personalidade à nova forma de se expressarem, Kirsty escolheu um sotaque australiano para seu dispositivo, enquanto Catherine preferiu um sotaque dos Estados Unidos. Essa decisão, além de diferenciá-las, adicionou um toque de humor e leveza à rotina das duas, mostrando que,
Mesmo em meio à adversidade, ainda é possível encontrar motivos para sorrir. Dylan Torrance é um garoto cujo corpo abriga uma mutação genética extremamente rara, conhecida como triplicação parcial do cromossomo 15. A condição afeta uma região específica desse cromossomo, duplicando-a. E Dylan é a única pessoa no planeta com essa variação exata. A história de Dylan e sua família é marcada por uma longa e exaustiva jornada até chegar ao diagnóstico. Ao nascer, Dylan não apresentava sinais visíveis da condição. No entanto, com o passar do tempo, sua mãe, Jane Torrance, começou a perceber que algo estava errado. Diferente do irmão mais velho, Callum, que era muito ativo, Dylan era muito molinho, não interagia com o ambiente ao redor e se alimentava mal. Esses sintomas deixaram Jane preocupada, levando-a a insistir na realização de exames genéticos para descobrir o que havia de errado. Foram necessários 3 anos até que finalmente obtivessem um diagnóstico. A condição de Dylan é tão rara que nem possui um nome específico. É descrita apenas pela anomalia presente em seu cromossomo. Para Jane, o diagnóstico trouxe um misto de emoções. Por um lado, alívio por finalmente entender o que acontecia com o filho. Por outro, angústia pela falta de cura ou tratamento adequado. Dylan sofre os impactos dessa mutação em diversos aspectos de sua vida cotidiana. Ele não consegue falar, sofre de epilepsia severa e depende de uma cadeira de rodas para se locomover. Essas limitações representam um desafio constante, mas Jane mantém uma postura positiva. Ver a atitude lutadora do filho é, para ela, uma fonte de inspiração constante. E ela ainda acredita que um dia haverá avanços médicos capazes de melhorar a qualidade de vida de Dylan. Durante sua vida, Dylan contou com o apoio da Haven House Children's Hospice, onde recebe cuidados paliativos. Ele também frequenta uma escola especial sempre que sua saúde permite. Esses espaços oferecem não só o cuidado físico necessário, mas também um ambiente onde ele pode interagir com outras crianças e se manter estimulado. O dia a dia da família Torrance está longe de ser fácil. Jane trabalha apenas um dia por semana como cabeleireira e tenta se manter ativa, garantindo também que seu filho mais velho, Callum, de 14 anos, receba atenção e possa aproveitar as atividades próprias da sua idade. A família faz o possível para manter uma rotina o mais normal possível, apesar das dificuldades impostas pela condição de Dylan. Na comunidade da Haven House, Jane encontrou um apoio inestimável, não apenas no aspecto médico, mas também emocional. Criar um filho com uma condição tão complexa exige uma força emocional imensa, e Jane tem demonstrado essa força todos os dias, sempre em busca do melhor para seu filho. Stephanie Turner é uma mulher cuja trajetória de vida é marcada por desafios constantes, mas também por amor, superação e esperança. Diagnosticada ao nascer com ictiose Arlequim, uma condição genética raríssima que afeta gravemente a pele, ela contrariou todas as previsões médicas ao se tornar a primeira mulher com essa condição a dar à luz. Sua história é um exemplo impressionante do que significa enfrentar o medo com coragem. A ictiose Arlequim provoca uma formação anormal da pele. Os bebês que nascem com essa condição apresentam uma pele extremamente espessa, seca e rígida, com fissuras profundas que causam dores intensas e representam riscos sérios à saúde. Essas rachaduras facilitam infecções e dificultam funções vitais como respirar, comer e se mover. Em muitos casos, os bebês com ictiose Arlequim não sobrevivem mais do que algumas horas ou poucos dias após o nascimento. No caso de Stephanie, o nascimento foi considerado um verdadeiro milagre. Os médicos acreditavam que ela viveria no máximo 1 hora devido à gravidade das complicações causadas pela pele. No entanto, sua mãe, movida por uma fé inabalável, lutou com todas as forças para manter a filha viva. O cuidado minucioso desde o início, com cremes especiais e bandagens diárias, foi essencial para que Stephanie sobrevivesse e superasse as terríveis previsões. Ela não apenas sobreviveu à primeira hora, como também aos primeiros dias, meses e anos, dando início a uma história extraordinária. Durante sua infância e adolescência, Stephanie enfrentou inúmeros obstáculos. A rigidez da pele tornava qualquer movimento doloroso, e as fissuras constantes resultavam em infecções repetidas. Mas, apesar de tudo, ela desenvolveu uma força interior impressionante. Mesmo diante de olhares e comentários de pessoas que não compreendiam sua condição, Stephanie aprendeu a se aceitar e viver de maneira plena.
Seu maior sonho sempre foi construir uma família. No entanto, os médicos a alertaram sobre os riscos imensos que uma gravidez representaria, tanto para ela quanto para o bebê. Sua pele já sensível sofreria ainda mais com as mudanças causadas pela gestação, aumentando as chances de infecção e complicações sérias. Mesmo assim, Stephanie não se deixou abalar pelos alertas médicos. Ela permaneceu firme em seu desejo de ser mãe e escolheu enfrentar os riscos com coragem e determinação. Uma menina britânica de 11 anos convive com uma das doenças mais raras do planeta, a Síndrome de Sensenbrenner. Esse distúrbio genético afeta o desenvolvimento dos membros, do fígado e dos rins, representando uma série de desafios físicos e de saúde ao longo da vida. Apesar de ser um caso quase único no mundo, Matilda e sua família se recusam a deixar que a condição defina seu destino. Pelo contrário, encontraram formas de enfrentar os obstáculos com otimismo, ao mesmo tempo em que colaboram com iniciativas científicas importantes para entender melhor essa síndrome. A Síndrome de Sensenbrenner, também conhecida como Síndrome Crânioectodérmica Displásica, afeta apenas algumas dezenas de pessoas em todo o mundo. Ela é causada por mutações nos genes responsáveis pelo desenvolvimento celular adequado. Os indivíduos diagnosticados com a doença geralmente apresentam uma combinação de malformações ósseas e problemas nos órgãos internos, como rins, fígado e pulmões, o que pode levar a complicações sérias e até mesmo fatais. Desde o nascimento, Matilda lida com essas dificuldades. Com estatura menor que o esperado e membros mais curtos, ela se destaca fisicamente das demais crianças. Desde muito nova, seus pais notaram que havia algo diferente em seu desenvolvimento. A partir de exames médicos detalhados, descobriram que, além da estrutura óssea afetada, Matilda também apresentava comprometimentos nos rins e no fígado, o que gerou preocupações sobre seu crescimento e longevidade. Em vez de se deixarem abater pelas más notícias, os Hatton decidiram agir de forma proativa. Matilda foi incluída no projeto Genoma do Reino Unido, uma iniciativa científica inovadora que tem como objetivo sequenciar o DNA de milhares de pessoas para encontrar as causas genéticas de doenças raras como a dela. Com essa participação, a família não apenas contribuiu com o avanço da ciência, mas também reacendeu suas esperanças de que, no futuro, tratamentos mais eficazes sejam descobertos. A história de Matilda é uma prova viva de que, mesmo diante de uma condição raríssima e complexa, é possível enfrentar a vida com coragem e contribuir para o conhecimento que pode salvar outras pessoas no futuro. Se tem uma coisa que esse vídeo provou, é que ser diferente não é defeito, é característica. E quando a gente aprende a enxergar além das aparências, descobre histórias incríveis de superação, orgulho e autenticidade. Então, se algum dia você se sentir fora do padrão, lembra dessas pessoas que transformaram suas singularidades em força. Porque no final das contas, o que nos torna únicos também pode nos tornar extraordinários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!